O filme Nefarious incomodou os lacradores. Mas e o filme Barbie? Incomodou os cristãos? Se incomodou, o que é que tem nesse filme para causar esse incômodo? Vamos falar de Barbie? Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos amigos. Eu sou o Juninho e estamos neste vídeo para falar dela, a Bárbara, ou a Barbie, filme que causou muito alvoroço nos cinemas, um filme muito lucrativo, divide opiniões, tem quem ama, tem quem odeia. Será que quem ama está certo em amar? Será que quem odeia está certo em odiar? Vamos falar sobre isso, lembrando que este é um canal religioso, é um canal conservador, é um canal onde nós seguimos os princípios, da palavra de Deus. Então o posicionamento é meio que óbvio, mas como fizemos um vídeo sobre o filme Nefarious e como ele incomodou pessoas de ideologias diferentes ou opostas ao defendido pelo filme, nada mais justo do que fazermos sobre o filme Barbie, que foi mencionado em muitos dos comentários do vídeo Nefarious. Então, para ser justo com as partes, uma vez que aqui pregamos que todas as opiniões e as posições são bem-vindas, mesmo que divergentes, vamos ser justos, e eu fui assistir Barbie para poder falar se ele incomoda, se os cristãos estão preocupados, se o filme tem uma mensagem com segundas intenções, mensagens subliminares, tem paganismo. É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Eu não vou fazer partes sem spoiler e com spoiler, porque eu não vou analisar o filme contando os acontecimentos. Tá? É um filme que você encontra muito fácil na internet, ele ainda está em cartaz neste momento em que grava esse vídeo, e logo logo você tem ele aí nos streamings, ou você que ainda aluga DVD ou Blu-ray. Enfim, o que nós vamos analisar aqui são as mensagens. Começando então, evidentemente, a boneca Barbie, ela tem uma ideologia que é muito própria da boneca. A primeira coisa que ela faz é trazer uma característica do culto à mulher independente. E você tem logo no começo aí, eu vou entrar em pequeniníssimos pormenores, mas logo no começo você tem uma referência direta ao filme Uma Odisseia no Espaço, que os macaquinhos estão batendo os ossos e quebram ali uma ossada de animais, e com aquele osso, aquele macaco mata um outro macaco, e ali ele impõe o seu domínio, ele inicia uma revolução para o que eles defendem como a evolução dos primatas para os homens. Inclusive a música que é usada no Odisseia do Espaço também é usada no começo de Barbie, só que você tem ali várias menininhas, vestidas ali como quadradas, como bregas, aquele cabelinho certinho, óculos fundo de garrafa, aquela roupa toda certinha, brincando com bonecas características, até ali meados do fim da década de 40 para o início da década de 50, e as bonequinhas que são bebês gordinhos, que eram os brinquedos da época. Até hoje se tem ainda, mas evidentemente que hoje você tem mais as bonecas com corpo escultural, essa coisa toda, mas as bonecas predominantemente eram esses bebês, bochechudinho, gordinho, que é o que dizem que era uma construção da ideia de que a menina tinha que desde cedo aprender a ser mãe e cuidar de bebê, dos seus filhos. E ali uma dessas meninas vê ali a boneca Barbie grande ali aparecendo entre elas, e ali ela quebra as outras bonecas e joga a boneca roda, tocando a música da Odisseia no Espaço. E era a evolução das bonecas, A narração de Helen Mirren, uma atriz que em algumas oportunidades teve falas favoráveis à bandeira feminista, e tudo bem, cada um tem a bandeira e a ideologia que entender ser melhor para si. O caso aqui não é esse. Nós vamos falar sobre o filme e se ele incomoda cristãos, se incomoda por quê, se não incomoda porque alguns se sentem incomodados, e por aí vai. E o filme tem essa construção, E aí você tem então a boneca Barbie. É muito claro, desde os brinquedos, evidentemente, que ela é aquela mulher independente. Ela tem casa própria, ela tem carro próprio. O próprio conceito do brinquedo, o brinquedo propriamente dito, não do filme, mas a Barbie ter vários acessórios, seja a casa com piscina, seja a moto, seja acessórios, adornos, mas tem um acessório em particular que é muito interessante, que é o Ken,
que é o seu, será que dá para dizer que é parceiro, namorado? No filme, assumidamente, o Ken é louco por ela, faz tudo por ela, é obcecado por ela, tem erros e acertos por ela, faz coisas boas e ruins por ela. Mas o Ken, ele é um acessório. Você não compra uma linha de brinquedos Ken, a linha de brinquedos é Barbie. E aqui então, no filme fica muito evidente que o homem é esse acessório, assim como o brinquedo, porque o boneco Ken é um acessório para a boneca Barbie. E ele é um bobão, ele vive em função dela. Tanto que em dado momento do filme é interessante que, né, tem toda uma construção narrativa para que a Barbie saia da Barbie Land e vá para o mundo real. Né? Tem a questão da dona da boneca, que já amadureceu, e isso influencia na boneca, no mundo dela. E o Ken, ele vê que no mundo real a sociedade é a sociedade masculinizada, ou machista, para quem prefira chegar a esse ponto. E ele acha isso interessante, porque em Barbie Land a sociedade é moldada de acordo com as características e vontades da boneca, puramente femininas as características da sociedade. Né? A questão da tonalidade, as cores, a vibração, essa coisa toda. E o Ken fica fascinado e tenta implantar isso. Ele implanta de fato na Barbie Land essa sociedade masculina, ou machista, ou patriarcal, como algumas gostam de taxar. E isso acaba fazendo com que o mundo seja um lugar bem pior. Barbie Land torna-se um lugar ruim pela implementação do sistema masculino do Ken. Para dizer também que a sociedade é muito pior porque é masculina. E essa mensagem, eu não diria nem que ela está implícita. O filme diz isso, o filme mostra isso. Então tem aquela coisa de... Aí é interessante porque para poder fazer Barbie Land voltar a ser um lugar feminino e com características de uma sociedade predominantemente feminina, com decisões, escolhas e preferências femininas, a Barbie, né, as bonecas, acabam mostrando uma faceta que é própria do feminismo, o feminismo tóxico, né, como gostam de dizer, do machismo tóxico, que é a manipulação, a persuasão, é um tanto quanto maquiavélica as estratégias para retomar Barbie Land e destituir o Ken como a referência, a liderança da referência desse novo mundo. E é interessante, porque isso mostra, por exemplo, que para conseguir o que quer, as mulheres, né, no caso representadas pela boneca, não estou dizendo que toda mulher é assim, mas mostra mulheres que, com capacidade de manipulação, persuasão, de forma até maquiavélica mesmo, fazem o que for necessário para retomar o controle das coisas. E isso é uma mensagem boa? Isso está longe de ser uma mensagem boa. Isso está longe de ser uma característica positiva, né? Mas é o que o filme acaba trazendo, e enfim. O interessante é que o filme ele traz algumas situações que a revolução feminista ela propõe, pelo conceito da boneca, desde o começo, aquela questão da referência da Odisseia no Espaço. A revolução feminista ela propõe a mulher deixar a função, o trabalho de ser mãe, para ser uma profissional, uma mulher bem-sucedida. E aí existe essa questão da independência da mulher escolher ou não ser mãe, trabalhar para si mesma. Só que isso é colocado como uma coisa negativa, como o fato de ser mãe é uma coisa negativa, como ser aquela função que foi imposta sobre você. Isso é uma mensagem que o filme traz. Tá? Você pode ser o que você quiser, você não precisa ser mãe. A própria narrativa, né, do começo do filme fala que as meninas ali elas eram programadas ou eram doutrinadas desde crianças a brincar com bonecos que eram bebês, porque elas estavam sendo preparadas para ser mães. E ali tem uma fala da narradora, né? Isso era legal até um certo ponto, depois passou a não ser mais. Ou seja, o fato de ser mãe não é mais legal. Alguém vai dizer assim, mas isso é uma visão extremista. É a narrativa. Você pode entender que ela não está falando sobre ser mãe, você pode estar dizendo que ela está falando sobre como brincar. Entenda como quiser. O fato é que com a menor possibilidade de se interpretar que ser mãe não é mais legal, já é uma narrativa perigosa. Mas se correu-se o risco de manter mesmo assim, é porque calculou-se os riscos e viu que não era um problema que alguns entendessem essa mensagem. É probabilidade de risco, isso é básico. E aí existe, sobre o mercado de trabalho, essa questão de não ser mãe, mas ser uma mulher profissional. Existe uma fala sobre as mulheres no mercado de trabalho, sobre essa questão de, mas a mulher no mercado de trabalho, ela acaba sempre tendo as vagas piores, as menos importantes, as vagas em cargos menores, salários menores para executar as mesmas funções que os homens. Olha, eu estou no mercado de trabalho, com carteira assinada, desde aí da década de 90. Eu confesso que, assim, pelo menos 50% dos casos, né, dos empregos que eu tive, dos lugares que trabalhei, em 50% dos casos eu era chefiado, supervisionado, dirigido, coordenado por mulheres.
E eu tive a oportunidade de, pelo menos 2 dessas empresas que eu trabalhei alguns anos da minha vida, trabalhar em RH. Eu nunca presenciei, dos meus colegas de trabalho, da política da empresa, isso tanto trabalhando em São Paulo quanto trabalhando em Minas Gerais, onde eu moro já há mais de 20 anos. Nunca presenciei situações em que um cargo estava disponível e quando você tinha 2 competidores, candidatos para aquela vaga, quando a mulher passava, o salário que era X, divulgado no começo, pelo fato de ela ser mulher, abaixava para Y. Isso nunca aconteceu, nunca presenciei isso. Ah, mas aconteceu com fulano, houve um relato de ciclano. Me parece muito mais uma questão da exceção sendo colocada como regra. E aí eu digo, se isso acontece, denuncie a empresa. É errado. Se o cargo é esse, o salário é esse, seja homem, mulher, negro, branco, asiático, conquistou a vaga, é para aquele cargo com aquele salário, não tem conversa. Tá? Isso é um crime se isso acontece de fato, mas, como eu disse, minha experiência de vida me mostra que isso é uma exceção gravíssima, mas é uma exceção. Nunca presenciei, já trabalhei em empresas onde eu era encarregado de setor, já fui gerente de empresa, já trabalhei como assistente de RH, já trabalhei na parte de contratação, nunca presenciei uma situação em que um cargo, seja qual for, quando era conquistado por uma mulher, o valor salarial divulgado juntamente com a vaga era abaixado porque ela era mulher. Nunca presenciei isso. Se acontece, denuncia. Agora, essa questão de as mulheres não são colocadas para as melhores vagas. Já tive gerente, já tive supervisora. A empresa que eu trabalho atualmente, a mulher é uma das donas, ela é a nossa supervisora, ela é a nossa diretora, ela que coordena, que dita as regras, e tá tudo bem. Típico caso de pegar a exceção e transformar em regra. E isso é perigosíssimo. Se isso está acontecendo, denuncie a empresa. É simples assim. Isso acaba se tornando uma falácia. As mulheres competem por cargos menores, nunca são colocadas em cargos maiores. Porque as mulheres têm salários menores para executar a mesma função. Gente, isso é um crime explícito. Crime. Denuncie se isso acontece. Denuncie a empresa, denuncie o contratante. As empresas que eu trabalhei, eu tive, olha, quase 100% dos casos. Todas as empresas que eu trabalhei, processo seletivo, recrutamento, capacitação, qualificação, eram realizados por mulheres no setor de RH. E por que as mulheres elas são predominantes no setor de RH? Porque elas têm aptidões que nós homens não temos. Elas têm maior sensibilidade em identificar as aptidões dos candidatos, têm um melhor olhar crítico para selecionar um candidato para uma vaga, traçar perfil psicológico, são melhores em explicar no treinamento e capacitação. As mulheres têm algumas vantagens que nós homens não temos, e isso é bíblico, eu vou chegar daqui a pouco nisso. E é interessante que essa questão da mulher como chefia, veja só que situação inusitada. Eu já presenciei, e claro que isso não representa a taxa de amostragem da maioria das mulheres, claro que não. Mas eu já presenciei situações em que as mulheres nos cargos de liderança, inclusive, exercem pressão e opressão e sujeição, principalmente a outras mulheres. E se for um homem que está abaixo da autoridade da mulher, então, ela exerce ainda mais opressão e sujeição. Aí você vai me dizer assim, mas eu sou chefe, sou supervisor encarregado e não sou assim. É justamente sobre isso que eu estou falando. É não tratar a exceção como regra. Agora o problema é que algumas mulheres conquistam direito, conquistam voz para fazer a diferença e acabam fazendo as mesmas coisas que homens. É um caso mais ou menos como o Zumbi dos Palmares, que era um negro que tinha outros escravos negros debaixo da sua autoridade, submissos a ele. Então é a hipocrisia latente das situações da sociedade. É um caso clássico, a música sertaneja, né, período recente, agora as mulheres ganharam voz e destaque na música sertaneja por mérito próprio, por habilidade, por dom, por talento vocal. Talento na composição é questionável, porque o meu problema justamente é esse. As mulheres conquistam um direito, as mulheres, não estou generalizando, vou me referir à música sertaneja, que é o assunto de agora. As mulheres do meio sertanejo, na sua maioria, e aí digo maioria por causa das famosas que você vai encontrar por aí. As mulheres, na sua maioria, conquistam o direito de voz e o espaço na mídia que lutaram para conseguir com mérito, para dizer as mesmas bobagens que os homens. Eu sou fã de música sertaneja que fala sobre a vida no campo, no sertão, porque isso é o sertanejo. Agora a música sertaneja para falar de fossa, de cachaçada, de ressaca, de traição, de essa noite eu peguei 4, peguei 5, beijei 6, beijei 7, dormi com uma pessoa, acordei com outra, não me quer, eu vou atrás de quem me quer. As mulheres conquistaram o direito de voz para dizer as mesmas coisas que os homens dizem e elas repugnavam.
Para que é a voz? Você quer o direito de fazer a diferença para fazer a mesma coisa? Não me parece coerente um discurso, no mínimo, inteligente. Isso é uma situação estranha de você se tornar aquilo que você denuncia, né? E o interessante sobre se tornar aquilo que denuncia, a própria indústria de brinquedos, ela determinou qual seria o arquétipo da mulher, ela determinou o estereótipo, ela determinou que a mulher tinha que se enquadrar no que diz respeito à pele, a corpo, a cabelo. E veja que interessante, né? A Mattel, que é a empresa que fabrica a Barbie até os dias de hoje, Mattel vem de Matt e Elliot, que são os irmãos que fundaram a Mattel. O Matt, em dado momento, ele fica doente e a sua esposa Ruth Handler, ela assume os negócios no lugar do Matt, e a Mattel fabricava esses brinquedos que são os bebês, né, as bonecas bebês, gordinhos, bochechudinhos e tal. E numa viagem para a Suíça, a Ruth, com a sua filha Bárbara, de onde vem Barbie, ela tinha 2 filhos, né, Bárbara e Kenny, que são Bárbara, Barbie e Ken. Ela, nessa viagem para a Suíça, ela conhece uma personagem que era a Lily Beauty, uma boneca baseada numa personagem francesa, que era, olha só, uma garota de programa, uma acompanhante de luxo. E para você ter uma ideia, essa boneca que a Ruth vê na Suíça, ela estava sendo vendida numa tabacaria. E essas bonecas que eram sex symbols, né, ali na Europa daquela época, década de 50, né, onde na América tínhamos as pin-ups, né, e você tinha essas bonecas, né, as Lily Beauty, vendidas em tabacaria, em cervejaria, em tabernas, em bares. E aí a Bárbara, a filhinha da Ruth e do Matt, ela gosta dessa boneca Lily Beauty, porque ela é uma boneca fisicamente bonita, uma boneca alta, magra, de pernas longas, de cabelo bonito, com imposição, né? A mulher que se posiciona, ela sabe que é desejada e se posiciona. E aí a Ruth traz esse modelo dessa boneca para os Estados Unidos e a Mattel então começa a fabricar a Barbie. E veja que a indústria de brinquedos, que estava sendo agora dirigida por uma mulher, determina o estereótipo, o arquétipo do tipo físico, da pele e do cabelo e da imposição da mulher em relação à sociedade. Então, alguém diz assim, mas isso foi machista porque a boneca é um símbolo sexual, é o desejo dos homens. Mas quem faz isso é uma mulher, porque ela vê ali a possibilidade de lucro. E aí você pode denunciar, mas é o capitalismo gerido por uma mulher. Não que tenha problema em vender esse tipo de boneca. Pô, você tem a boneca gordinha, tem a magrela, escolhe a que você quiser. Tá joia? Ah, mas a boneca tem o cabelo pretinho, preso, essa boneca tem o cabelo loiro, armado e comprido. Escolhe o que você quiser. Eu estou dizendo que nós estamos falando sobre se tornar aquilo que denuncia. E é interessante que aí o próprio filme traz isso. O feminismo, ele depois acaba criando um conflito com a Barbie, porque ela é o tipo de mulher que a indústria determina, né? A magra, alta, com cabelo loiro, com pele branca. E aí o feminismo no próprio filme, assim como na vida real, né? A vida imita a arte, ou será que é a arte que imita a vida? O feminismo denuncia o estereótipo, o arquétipo, o biotipo, né, da mulher, e fala que a Barbie não é padrão, ela não representa as mulheres. A mulher tem que ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, se aceitar como ela quiser. Ela tem que ter o corpo que ela se sentir bem, ela tem que ter a profissão que ela quiser, ela pode ou não se relacionar, pode ou não ter um namorado. É verdade que a mulher ela pode ser o que ela quiser, pode ter o que ela quiser, escolher se relacionar ou não, mas uma mensagem que tem que ser levada em consideração é que eu preciso saber conciliar, tem que ter a dosagem certa para aquilo que eu quero ser, juntamente com aquilo que eu preciso ser. E aí aquilo que a minha família precisa que eu seja para ela. Você pode ser o que você quiser, ter a profissão que você quiser, o corpo que você quiser. Esse é um direito que você tem, mas todo civil tem um direito e tem um dever. Qual é o meu dever para com a sociedade e para com a minha família? Ah, o problema é dos outros, o problema é da sociedade. Não é assim. Você se alimenta e você vive, ainda que alheio a uma sociedade, tem uma sociedade da qual você está no entorno dela. Você não é alheio à sociedade. Você consome produtos que são consequência das ações da sociedade. Você vive uma realidade que é consequência das ações da sociedade. Ou então cava um buraco no chão e vai viver com a cabeça dentro, que nem avestruz. Tá? Então, eu posso ser quem eu quiser ser, mas junto com isso tem a responsabilidade de o que eu preciso ser, o que a minha família precisa que eu seja. O problema é que as pessoas estão cada vez mais querendo abrir mão das suas responsabilidades. Estão muito focados nos seus direitos e ignorando os seus deveres. E aí sim eu estou generalizando,
Porque tem hora que eu penso nos meus direitos, mas quais são os meus deveres? Então todo ser humano é assim. E aí tem as justificativas padrões, né? A sociedade patriarcal oprimiu a mulher, colocou a mulher numa condição de submissão, colocou a mulher numa condição de sujeição à vontade dos homens. Os homens ditam as regras do mercado, os homens ditam as regras da indústria, e os homens colocam as mulheres inferiorizadas. A mulher foi feita por Deus para ser um acessório do homem, então não há problema no Ken ser um acessório da Barbie, porque só estamos invertendo os papéis. Só que, no entanto, isso não é verdade. Isso é uma falácia. E aí, mais uma vez, eu pegar a exceção e transformar ela em regra. Se você quiser partir para esse lado, e esse canal aqui ele é religioso, se você quer partir para o lado da religião, da história antiga, dos povos da Mesopotâmia, do Oriente Médio, se você quer colocar Deus na conversa, fica um pouco mais complicado para você que pensa dessa forma, e eu vou procurar te explanar o porquê. Olha, as civilizações mesopotâmicas, né, aquele povo do Oriente Médio e da Ásia, entre outras características, eles consideravam um homem bem-sucedido na região, principalmente pelo fato de ele ter uma esposa ou até mais de uma esposa. E ali não é no fato da mulher ser um objeto ou um troféu que ele pudesse expor. Não é pela questão da posse, de possuir muitas mulheres. O conceito essencial das civilizações mesopotâmicas, seja sumérios, fenícios, caldeus, seja o povo de Israel, os hebreus, os egípcios, os babilônicos, seja como for, os persas, a mulher, ela representava para um homem o sucesso daquilo que o homem tinha para a sua vida particular. Eu tenho um vídeo no canal que é porque as civilizações antigas rejeitaram a Deus. Algumas maneiras como os homens eram vistos como bem-sucedidos, entre outras coisas, ao Deus que ele servia. O Deus que ele serve tem nome. O Deus que ele serve foi gerado por quem? O Deus que ele serve, ele é casado ou casada com qual outro Deus? O casamento deles gerou qual outro filho que é um semideus ou um deus? Outra característica, o homem ele era taxado de bem-sucedido pela esposa ou pelas esposas, porque um homem que possuía uma ou mais esposas era um homem mais bem assessorado e administrado. E daqui a pouco eu vou dizer a importância da mulher na criação do homem. E por que era importante que um homem tivesse esposa. Alguns provérbios de Salomão vão dizer que aquele homem que acha uma esposa, ele acha o favor do Senhor. O Senhor o abençoou por lhe dar uma esposa, porque isso faz com que o homem seja mais completo e mais bem-sucedido, porque agora ele tem alguém que vai lhe ajudar a ser melhor do que ele é e desempenhar tarefas e papéis que ele sozinho não pode fazer. Tá? Principalmente na parte de planejamento, a mulher tem essa característica e Deus dá essa característica para a mulher. Então os povos da Mesopotâmia viam o Deus a que ele servia, as esposas que eles tinham, era bem sucedido se tivesse vários filhos, era bem sucedido se fosse um homem com muito cabelo ou com muita barba, que era sinal de virilidade. O que faz o caso, por exemplo, de Abraão ser visto por outros povos como muito bem sucedido, porque ele resolve sair da terra de Ur dos Caldeus, e ali ele começa a servir um Deus que não tinha nome, um Deus que não tinha esposa, um Deus que não tinha gerado filhos, ele não tinha aparência, ele não tinha totem, ele não tinha ídolos com a sua forma, e ainda assim era bem sucedido, tinha posses, tinha empregados, ele tinha uma esposa linda que era Sara, tinha sua serva Agar, né, a egípcia, mas não tinha filhos. E era um caso que se pensava, Abraão é bem sucedido, sendo que ele não tem todos os atributos para ser bem sucedido, mas a esposa ele tinha. A questão do homem ser bem sucedido em relação à esposa dizia muito sobre que tipo de homem ele era. Porque o casamento nos tempos bíblicos, no Oriente Médio, em toda a Mesopotâmia, ele se dava da seguinte forma. O homem ele tinha que chegar para o pai da moça e ao desposá-la tinha que pagar um valor do dote, que era como se fosse um penhor. Ele tinha que mostrar durante esse período de início de noivado que ele tinha condições de dar um lar para essa esposa, que ele tinha como edificar uma casa, dar o sustento a ela, para que ela se preocupasse somente na criação dos filhos, na administração das posses que o homem tinha. Esse acordo que ele firmava com o futuro sogro dizia muito sobre que tipo de homem ele era, porque com uma certa idade, para você já chegar e desposar uma mulher e pagar o dote, e dizer para o sogro, eu tenho condições de manter sua filha, eu vou voltar para a minha terra, para a minha posse, o meu terreno,
e vou edificar a casa, preparar as melhores condições para levá-la para morar comigo. Isso fala muito sobre o tipo de homem que você é, porque a mulher é tratada como preciosa, uma criatura de Deus preciosa. Ela é a mulher cujo homem precisa preparar as condições para trazer ela para a melhor vida possível, não para ela ser uma empregada, para ela ser preciosa, uma joia preciosa para esse marido. Ele tem que pagar um penhor, que é como se fosse uma indenização, para tirar a filha de um pai. Ele precisa preparar um lugar da melhor forma possível para recebê-la e dar as melhores condições para ela. Você só faz isso com alguém que é precioso. A mulher é vista como preciosa no Oriente Médio e isso é bíblico. Além de ser bíblico, é uma cultura presente nos povos do Oriente Médio, seja os sumérios, o que for. Então essa é a importância da mulher naquele tempo. Então essa questão da mulher ser oprimida no Oriente Médio, você vai olhar, por exemplo, já as mulheres usam turbante, não pode mostrar o rosto. Você tem os extremismos, que aí sim são casos possessivos de opressão. Mas isso não é a regra, é a exceção. Você tem na própria cultura judaica mesmo, as mulheres elas são tidas como preciosas pelos homens, e veja só que interessante, eu tenho um vídeo também sobre machismo que fala sobre a cultura judaica. A mulher, o homem usa o kippar, porque o homem não pode estar com a sua cabeça descoberta diante de Deus que está no céu acima dele. Ele precisa sempre lembrar que acima dele tem uma cobertura. A mulher já não é exigido isso dela. O homem ele tem que andar, sempre com o seu lenço ali, com as leis para ele lembrar. A mulher não precisa ser lembrada de que tem que guardar as leis. Essa questão de, mas em Israel o marido anda na frente, a mulher anda muito atrás. Os próprios judeus dizem que a pequena porcentagem de judeus que assim vivem, que é uma das divisões dos judeus, não representa a totalidade. Isso é o extremismo que nem o judeu se orgulha de dizer que alguns dos seus compatriotas vivem dessa forma. Tá? Isso é cultura judaica. E tem essa questão de, a mulher é sujeita, a mulher é oprimida. Só que, olha, isso é uma meia-verdade, isso é uma falácia, porque tanto o ser humano quanto o animal, independente do sexo, se é macho ou se é fêmea, se impõe sobre os seus semelhantes à base da força. Isso acontece no reino animal, isso acontece no reino humano, isso seja macho, seja fêmea, seja homem, seja mulher. O pessoal fala sobre a questão do racismo, por exemplo, só que existe o racismo também que se um branco ele erra o caminho ao voltar para casa e cai num bairro de negros, ele sofre racismo e pode até ser morto. Então tem os extremismos, tem os maus exemplos de todas as partes. De todas as partes. Tá? Casos que eu conheço na empresa ou até mesmo na igreja, as mulheres se sentem muito mais oprimidas e discriminadas e tratadas diferente, deixadas de lado, quando estão em ambientes predominantemente femininos. Por exemplo, uma mulher se sente mais ameaçada e discriminada num setor que só tem outras mulheres, mas cadê a igualdade da classe? Numa igreja, uma pessoa se sente mais deixada de lado quando ela está num departamento que é predominantemente feminino, seja coral, seja das irmãs, dos adolescentes. Então, olha só, tem algumas falácias que nós precisamos quebrar. Existem os extremos e as ignorâncias e as exceções, as tristes exceções em todos os segmentos. Então vamos lá, biblicamente nós temos diversos exemplos disso. Você vai ter Deus formando a mulher da costela do homem. E aí você tem em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem, a sua imagem os formou, o homem e mulher os criou. Eles são criados no mesmo dia e ambos são criados à imagem de Deus. Não é o homem. Você tem essa confusão por uma parte dos religiosos, porque você vai ter depois, lá no capítulo 2 de Gênesis, a forma como o texto é narrado dá a impressão de que Deus cria o homem, passa muito tempo, Deus vê que o homem está sozinho e fala, quer saber, eu vou criar uma mulher para ele. Mas tudo é no mesmo dia, baseado no relato de Gênesis no capítulo 1, no verso 26 e 27. Tá? Então não é que Deus criou o homem, aí o homem passou um tempo sozinho, e Deus falou assim, quer saber, vamos fazer uma mulher para ele. Ali é simplesmente uma escolha narrativa que Moisés está catequizando um povo que foi 400 anos escravo no Egito. E por que isso é importante? Na cultura egípcia você vai ter ali uma das primeiras civilizações que faziam uso de concubinas, que eram as mulheres que serviam o faraó e os príncipes, e principalmente filhas e sobrinhas e primas de faraó e dos príncipes, mulheres tendo outras mulheres como escravas, principalmente de povos que eram de outras terras escravizados. E ali a mulher começa ali nessas primeiras civilizações, em alguns casos,
principalmente monarcas e imperiais, que tem ali as concubinas que realmente são oprimidas, e são servas, e são empregadas. Algumas culturas. Você tem ali, na cultura egípcia, por exemplo, as mulheres eram empregadas, mas elas tinham um trabalho não pesado, mas o trabalho de dar banho, de preparar o alimento, de perfumar, de aguardar enquanto o seu senhor ou a sua senhora não dormia. Então é esse tipo de trabalho, eram as concubinas. E é claro que um povo que passa 400 anos vivendo nesse tipo de realidade traz muito dessa característica para a sua vivência, uma vez que é agora um povo livre. Então Moisés estava catequizando aquele povo, e na narrativa do capítulo 2 ele traz detalhes ali, dizendo que a mulher foi criada, e isso é muito interessante. O texto fala que Deus então criou uma mulher, uma ajudadora que lhe fosse idônea, e essa ajudadora é do hebraico ezer, que quer dizer auxiliar, aquela que auxilia, aquela sem a qual você não desempenha uma tarefa sem a ajuda desta. Esse ezer também está na raiz hebraica do Eliezer ou Lazarus, que é no grego, mas são a mesma raiz de palavras que quer dizer auxiliar. Você tem Eleazar, Eliezer, Eliazar, você tem Laezer, Lazaro. Então você tem essa mesma raiz de palavras que quer dizer auxiliar, sem a qual você não consegue desempenhar um papel. Então Deus fala para o homem, como tudo que eu criei tem um par, um macho e uma fêmea, eu vou criar uma fêmea também para o homem, que ele seja uma auxiliadora sem a qual ele não consegue desempenhar as coisas que eu vou confiar a ele, a saber, o governo de todo o planeta. Só que o idônea, ali você tem o hebraico kenegdo, que é muito interessante porque quer dizer que lhe seja oposta. Mas não é que ela vai ser contrária a tudo que ele fizer. Quer dizer que ela vai ser o oposto das características que ele tem. No sentido de que aquilo que eu não tenho de características, ela tem. Então ela me complementa. Ela é o oposto no sentido de, por exemplo, se Deus cria o homem e entre as características do homem não está um bom planejamento. A mulher já tem um planejamento, então ela é oposta a ele. Se o homem não é detalhista, a mulher é detalhista, então ela é oposta a ele. No sentido de que tudo que ele não tem, ela tem. E aí é uma questão de hebraísmo. Tá? O Ezer Kenegdo é uma auxiliadora sem a qual ele não desempenha a tarefa e ela lhe completa em tudo aquilo de característica que ele não tem. Logo, ela é o total oposto dele, porque o que ele não é, ela é. Entendeu? E aí essa questão de, mas a mulher foi oprimida e tem uma falácia que, porque a igreja, o cristianismo, o catolicismo ensina que a terra se tornou maldita porque a mulher comeu fruto e pecou. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Você vai ter em alguns momentos Paulo, na carta aos Coríntios e a carta a Timóteo, Paulo tem hora que ele dá instrução para a mulher e fala, olha, é melhor que na leitura da lei, no ensinamento no templo ou na igreja, onde os irmãos se reúnem, é melhor que você fique em silêncio e não interrompa a orientação, porque a mulher, por muito falar e não dar ouvidos ao seu marido, que é o que acontecia em Éfeso e em Corinto, ela deu ouvidos à serpente e fez o seu marido pecar juntamente com ela. Paulo usa esse exemplo porque o que acontece no Éden? Quando, no mesmo dia, no intervalo de tempo que Deus cria o homem e em seguida a mulher, Deus ele planta as árvores no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus fala para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E aí em seguida ele cria a mulher. E essa orientação, a mulher não ouve de Deus, então é o marido que passa para ela. Isso fica claro principalmente quando Deus vem com as punições em razão do pecado e no que Paulo relata nas suas cartas lá no Novo Testamento. Porque a mulher não deu ouvidos ao que ensinou o seu marido, mas ouviu a serpente, a mulher pecou. Só que olha só que interessante, a terra não se torna maldita por causa da mulher ter comido o fruto. Porque o texto bíblico é muito claro em dizer que por causa de Adão a terra se tornou maldita. Paulo vai ensinar que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem que é Jesus o pecado sai do mundo. Então veja também que quando tem essa sentença para a mulher, para a serpente, para o homem, tanto a terra não é maldita por causa da mulher, que a promessa de Deus é que nasceria da semente da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. A mulher não tem esperma, então como é que é a semente que viria da mulher? Que é Jesus, que é divinamente gerado no ventre da mulher, e a mulher nasce ali sem a maldição pela qual entrou no homem. Então a terra não é maldita por causa da mulher, isso é falácia.
E a própria árvore genealógica de Jesus, né, no vídeo do machismo também eu falo, traz a presença de várias mulheres, né, que tinham ali situações em comum. Você vai ter ali Tamar, né, que ela acaba tendo relação com o seu próprio sogro ali, para continuar a linhagem, a descendência dele, e ela é tida ali como ela se veste prostituta para seduzir ele e tal. Você vai ter Raabe, que era uma prostituta, mas ela abrigou os espias no muro de Jericó. Você vai ter Batseba, né, que Davi planeja a morte de Urias para ficar com ela, e aí dela ele gera Salomão, por exemplo. Você tem Ruth, que era moabita. Você vai ter Maria, né, a mãe de Jesus, que foi taxada de adúltera, porque nesse período em que José pagou o dote e foi cuidar da casa para receber ela quando eles casassem, ela engravida nesse meio do caminho, então ela fica mal falada. Eu vou fazer um vídeo só sobre Maria, porque Maria é uma mulher formidável. Nós não a veneramos, mas nós a respeitamos como nossa irmã em Cristo Jesus e ansiamos encontrar com ela, porque ela foi a mais formidável das mulheres. Maria, nesse período, né, ela tem ali os olhares ainda mais a cidade ali, né, a cidade de Nazaré, dizem os historiadores que era terrível, né, um lugar pequeno, e ali a família vê ela com maus olhos, como uma que pulou a cerca, né, e ela enfrenta ali toda aquela pressão e, num dado momento, a própria desconfiança de José. E Maria é uma mulher formidável, e passou tudo isso acreditando na promessa do Senhor através do anjo Gabriel, e ela gerou ali a Jesus, e ela cuidou bem, e ela educou muito do Jesus como ser humano, como caráter, como personalidade, vem da criação dos seus pais, é evidente. A parte divina é logicamente atribuída pelo próprio Deus, ele sendo Deus. Mas a criação, o cuidado, a educação, isso é mérito dos pais, sim. Então veja que a própria árvore genealógica de Jesus, algo que é incomum na Bíblia, é você ter o nome das mães e das mulheres em qualquer árvore genealógica que seja. Mas se você pegar o primeiro capítulo de Mateus, você vai ter o nome ali de pelo menos 5 mulheres, né, que fazem parte da árvore genealógica de Jesus, como um lugar de destaque, um lugar de honra na vida de Jesus, até chegar de Adão até Jesus. Você tem essas mulheres formidáveis. Então todos os ensinamentos bíblicos eles trazem acerca da família um lugar de destaque para a mulher. Então essa questão da sexualidade da mulher, por exemplo, mas a mulher era obrigada a fazer sexo com o marido quando quisesse. Biblicamente isso não é verdade. Você vai ter a questão da impureza, da menstruação. A mulher estava menstruada, a Bíblia fala que ela é impura, o homem não pode encostar nela. Lembra que eu disse que Moisés estava catequizando o povo que era escravo? A mulher ali no período de menstruação, ela é isenta das suas obrigações sexuais por 2 razões. Primeiro, que ela tinha que cuidar da sua saúde, da sua pureza, tinha que ter o seu momento de resguardo, de se preservar, e o homem ali não podia tocar em sangue, porque isso era a lei de Deus. Homens não podiam tocar em sangue de nada que fosse, porque era impureza, seja de mulher, de animal, de homem. Então são 2 coisas tratadas ali. Preservar a mulher na sua parte de saúde, higiene, a parte sanitária, e o homem não tocar em tipo de sangue nenhum. Você vai ter em Levítico a questão de não tocar em sangue de morto, sangue de outro homem, sangue de animal no sacrifício, no que fosse. Então as coisas têm que ser olhadas dentro de um contexto. E aí as pessoas falam muito sobre lugar de fala, mas as pessoas que trazem um conceito, uma fala, fora de contexto e querem colocar isso, mas a Bíblia é machista, é patriarcal, não tem lugar de fala, porque se não conhece a Bíblia, não se meta a falar daquilo que não conhece. Todos esses textos têm contextos, têm explicações. Tem a questão, por exemplo, a mulher adúltera. Por que aquela mulher que levam para Jesus, lá os homens falam, ela foi pega em adultério, a lei fala que ela tem que ser apedrejada até a morte. Por que a mulher adúltera é levada para apedrejamento? Porque na cultura do Oriente Médio, principalmente na cultura judaica, a relação sexual não acontece sem o consenso, principalmente com palavra determinante da mulher. Então, se ela foi levada ao apedrejamento, é porque ela teve palavra de consentimento para que se consumasse o fato. Você vai ter até em Deuteronômio 22, capítulo 22, uma lei acerca da mulher, quando o homem quer fazer sexo com ela, e aquela mulher não consente com a relação, se ela gritar por socorro e alguém vier para socorrê-la, aquele homem que está tentando ter o ato com ela tem que ser apedrejado até a morte. O consenso, a palavra determinante para que haja relação, na cultura judaica e do Oriente Médio, pertence à mulher a palavra determinante. Na cultura judaica, a mulher ela se sentia honrada e feliz quando o seu marido a procurava para ter relações. E aí você tem características dentro do contexto que são importantes.
O homem, a maior parte do tempo, estava fora caçando, defendendo as suas terras de estrangeiros, ensinando os filhos a caçar ou a lutar, estava cultivando, estava pastoreando, passava muito tempo fora. Então, quando aquele homem voltava para casa, a mulher se sentia feliz e o momento que ele ia se deitar com ela é o momento íntimo que eles tinham como casal. Você vai ter Lia, né, ou Leia. Sempre que Jacó ia se deitar com ela colocava o nome dos seus filhos ali, né? Como, meu marido me procurou, espero que agora meu marido me ame, espero que agora meu marido tenha olhos para mim. Isso não é rebaixamento, porque para uma mulher, até hoje, né, é honra ser mãe e dar à luz. A mulher, ela se considerava uma árvore infrutífera quando ela não dava à luz, quando ela não conseguia ter filhos. Você vai ter o caso, né, de Ana, né, mãe de Samuel. Aquela mulher passou uma miséria ali, querendo ter filhos, querendo honrar o seu papel de mãe, querendo ter uma criança para chamar de sua. E interessante que Eucana, né, que era marido dela e também tinha como esposa Penina, Eucana fala: Ana, não lhe sou melhor do que muitos filhos, não faço tudo por você para que você se sinta feliz. Mas ainda não era suficiente para Ana. Então a mulher tem um lugar de destaque na cultura judaica, entendeu? Então ela é preservada das suas obrigações sexuais e ela tem os momentos em que ela tem a palavra determinante para o consenso da relação ou não. Então, se a linha narrativa quiser partir para tradições e costumes bíblicos, para quem for argumentar contra isso, começa a ficar feio. Então é melhor não se enveredar por esse caminho. Sobre essa questão da independência da mulher, a sociedade patriarcal ela é opressora desde os tempos bíblicos até hoje, essa questão de querer revolucionar isso e passar por cima disso, da questão da mulher ser independente, fora dos padrões, isso não é o problema, a menos que traga consigo esse conceito de uma desconstrução da família, que é a mulher, ela pode e deve ser independente. Isso está longe de ser um problema e todo mundo concorda com isso. Cristãos e não cristãos, religiosos e não religiosos, a mulher pode e deve ser independente. Claro que você vai ter muitos casos, eu citei Maria, né, mãe de Jesus, mas você vai ter Esther, você vai ter Ruth, Noemi, você tem Raabe, a própria Eva, né? Você tem muitas mulheres ali que tomaram as próprias decisões e consequências positivas ou negativas vêm de decisões, mas isso não é uma exclusividade de mulheres, mas de qualquer ser humano. Mas Deus constitui a família, como eu disse na questão da mulher auxiliadora, né? Há papéis que são de direitos e deveres da figura masculina e da figura feminina. Isso instituído por Deus. E assim, como eu sou religioso, esse canal é religioso, os fundamentos, né, e os meus pensamentos estão alicerçados nos fundamentos bíblicos. E ali é ensinado que o homem tem o seu direito e tem o seu dever. A mulher tem o seu direito e tem o seu dever. Deus cria um e outro para ser compatíveis e complementares, porque algo que o homem tem, ele precisa da mulher como suporte e complemento. Algo que a mulher tem, precisa da figura masculina como suporte e complemento. Tanto que não por acaso Deus faz com que um tenha a semente e o outro seja a terra fértil, para que possa se produzir vida. E Deus confere à mulher a responsabilidade de Deus de gerar vida, de dar a vida a um outro ser humano. A semente vem do homem, a terra fértil é a mulher. É complementar. Então esse conceito é bíblico e isso não fere em nada o direito da mulher ser independente, ter as suas aspirações profissionais, escolher com quem se relacionar. A mulher tem o direito de fazer o que ela quiser. Isso é evidente. O problema é que, falando sobre o filme, isso tenta desconstruir a figura do homem, porque o Ken é um bobão, é um acessório, vive em função da Barbie. Ele é um cara que não pensa por si só. Tudo que ele vai fazer, de certo ou de errado, de bom ou de ruim, é pela Barbie, para a Barbie, o que a Barbie faria, o que ela gostaria que eu fizesse, o que ela pensaria se eu fizesse isso, como ela me veria se eu fizesse assim, assado. A figura masculina tem esse papel no desenvolvimento da família, na construção social. Tem essa questão do homem ser o apoio da mulher, o suporte, a cumplicidade, dividir as tarefas, amar, respeitar, guardar, proteger. Tudo isso faz parte da sociedade básica instituída por Deus. A família tradicional instituída por Deus. Se você é de uma família considerada não convencional, não tradicional, você tem o direito de ser quem você quiser e fazer o que você quiser. Aqueles que seguem o fundamento, o princípio bíblico, têm uma linha de pensamento e de vivência. Se você simplesmente não concorda com a religião, com a Bíblia, com Deus, não tem problema. Nós que pensamos que a lei de Deus, o princípio bíblico é o correto, nós seguimos e respeitamos aqueles que não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, não tem problema. Se você não acredita em Deus, se você não acredita na Bíblia e não segue a Bíblia, é natural que você não se ofenda com algo que você não acredita.
E aí o pessoal usa muito o termo, por exemplo, homofobia. Ah, se eu digo que eu não concordo, por exemplo, com alguém da minha família a ter um relacionamento homoafetivo. Ah, você está sendo homofóbico. O fato de eu não concordar não me torna homofóbico. A homofobia é a incitação à violência, agressão, ódio e discriminação. Se o meu discurso fosse algo do tipo, eu não concordo com o relacionamento homoafetivo, se você vê alguém na calçada, espanca ele. Isso é homofobia. Eu estou incitando e encorajando a agressão física, a discriminação. Quando eu digo, olha, eu não concordo, cada um faz o que quiser, mas eu não concordo. Isso não é homofobia, isso é um posicionamento contrário a uma opção de outra pessoa. É a mesma coisa que, por exemplo, não concordo que os meus pais fumem, não concordo que o meu pai, o meu tio beba, não concordo que o meu sobrinho esteja num outro casamento e tenha traído a primeira esposa. Isso impede você de conviver com eles de repente? Ah, não, o fato dele fumar, de repente, beleza, quer acender o cigarro? Vai lá fora, acende, acabou de fumar, volta aqui e continua a conversa. Beleza. Ah, não, você bebe? Não, beleza, a gente tá conversando aqui. Você quer sair à noite para beber? Pode sair. Amanhã a amizade continua a mesma. Você torce pro Corinthians e ele pro Palmeiras, vocês são amigos? Beleza, na hora do jogo, cada um vai pra sua casa, assiste o jogo, depois volta, reencontra e a amizade continua. Entendeu? Agora, o pessoal tá se aproveitando de uma oposição para querer usar isso como dizendo, eles são contrários a nós, eles são homofóbicos, são transfóbicos, são sei lá o que fóbicos. As coisas têm que ser colocadas no devido lugar. Mas voltando para as mulheres e voltando para Barbie. Essa questão da mulher ser o que ela quiser, ela tem que se aceitar, tudo isso é verdade. Se a mulher quer ser mais gordinha, tudo bem. Se a mulher quer ser loira, tudo bem. Se ela quer ser morena, tudo bem. A própria Mattel desenvolveu uma linha de brinquedos onde tem a Barbie negra, tem a Barbie asiática, tem a Barbie cadeirante, tem a Barbie síndrome de Down. Agora, vá procurar na internet rapidinho, faz uma pesquisa sobre a vendagem desse tipo de brinquedo. É baixíssima. E por que é baixíssimo? Porque o ser humano está intrínseco no ser humano. Isso está enraizado no ser humano. A própria Bíblia diz que a criação, ela geme, ela anseia pela redenção. Nós buscamos o padrão daquilo que é considerado normal e perfeito. Um cadeirante, por exemplo, qual é o maior desejo de um cadeirante? Poder andar como qualquer pessoa. Então é natural que, por exemplo, uma criança, vou dar um exemplo, não generalizando, mas é natural que de repente uma criança que seja cadeirante, ela queira ter um brinquedo que tem as pernas normais, porque é o desejo dela, é andar. É natural, por exemplo, que uma criança, de repente, que tem a síndrome de Down, ela tem um boneco que tem os olhos que não são iguais os dela, porque ela queria ter os olhos daquele jeito. Aí vai dizer assim, mas a pessoa, ela está se martirizando, não está se aceitando. Isso faz parte do ser humano. Eu, por exemplo, tenho cabelo ruim, eu tenho dente torto, estou usando aparelho, eu enxergo mal, não queria ter que usar óculos. É natural que, por exemplo, nas minhas fotos, às vezes eu escolho uma foto que eu estou sem óculos, que eu estou com o cabelo mais bonitinho, do que eu estou com outra roupa. O nosso ser, ele anseia pela normalidade, pela perfeição. Isso é bíblico. A criação geme na expectativa da redenção, da perfeição, de ter o corpo transformado e glorificado. Aí você fala assim, mas a pessoa tem que se aceitar. Se ela é cadeirante, ela tem que ter uma bonequinha que tem cadeira de rodas. Tudo bem, se aceitar faz parte do processo de entender que a vida não é como a gente quer. Quando você tem um discurso, você é o que você quiser, você tem que ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Legal, é verdade. Mas eu vou voltar no que eu disse antes. Nós devemos ser aquilo que nós queremos ser. Mas temos que conciliar em ser aquilo que a sociedade precisa que a gente seja, que a nossa família precisa que a gente seja. Eu posso querer ser um cara que não trabalha e acorda o horário que quiser. A sociedade uma hora vai cobrar o seu preço por isso. Porque eu tenho meus impostos, eu consumo aquilo que a sociedade produz, seja alimento, energia elétrica. Sabe aquele militante de esquerda que faz selfie com iPhone, fruto do capitalismo? É basicamente isso. Entendeu? Então, essa questão de se aceitar tem que ser levada em uma devida proporção. E aí essa questão das bonecas, né, a boneca ser desse daquele jeito, o filme traz algo que eu considero perigoso. Porque a Barbie, no momento, ela vai dizer, eu não tenho vagina. Mas o Ken também não tem pênis, está tudo certo. E aí, o que a narrativa diz? Você tem que ser quem você quiser. As genitálias é só um detalhe. E para mim, esse é um discurso covarde. Tá? E não estou ofendendo as ideologias de gênero, da pessoa ser transgênera, da pessoa querer mudar de sexo. Você faz o que você quiser. Agora, usar esse argumento de que os bonecos não têm genitálias porque eles podem ser quem eles quiserem, isso é um argumento covarde. Porque a razão pela qual os bonecos não têm as suas genitálias, seja ele macho ou fêmea, é para que a criança que é o público-alvo dos brinquedos, ou pelo menos devia ser,
né, visto que esse filme, por exemplo, ele não é público-alvo para criança, tá? É de adolescente em diante. Principalmente as mulheres que hoje são mães e tiveram bonecas quando eram crianças, ou até as que não tiveram, porque era caro para arregaçar, né? Esse argumento é covarde porque os brinquedos não têm genitálias para que as crianças elas não tivessem desde cedo, fora da idade apropriada, contato com a sexualização. Então esse argumento que é usado no filme, para mim, é um baita de uma bola fora. É um argumento covarde. Tudo se trata de uma questão de não sexualizar a criança antes da hora. Tá? Muitos monumentos, esculturas e pinturas em museus e outros lugares de acesso, a entrada, por exemplo, era restrita a crianças de uma certa idade para que elas não tivessem contato visual ou presencial com esse tipo de situação, para que a criança não seja sexualizada antes da hora. A criança tem que ser criança, tem que ter infância, tem que ter as suas experiências, amigo imaginário, criar suas próprias fantasias, desenhar, se sujar, né? Homo, porque se sujar faz bem, né? Essa coisa toda. Então, esse argumento, para mim, é muito bola fora nesse filme. Mas falando sobre o filme, então e aí? O cristão está incomodado com o filme da Barbie? É recomendável que as pessoas assistam? O cristão deve assistir? O não cristão deve assistir? Bom, no fim das contas, o que vai determinar se você deve assistir ou não, se você se incomoda ou não, é a sua criação e as suas ideologias construídas pela sua criação, a sua família, o ambiente em que você cresceu. O cristão vai ter princípios, né? Eu, como cristão, entendo que os cristãos pensam assim como eu. Eu não falo por todos, eu não represento os cristãos como um todo, eu não posso dizer que o meu pensamento é o mesmo pensamento da igreja tal, do pastor tal, mas a igreja que eu congrego, as igrejas onde eu congreguei, que pensam dessa forma. Tem os princípios, né, conservadores da família tradicional. Então, assim, eu assistiria? Eu assisti para poder saber o que eu estou dizendo e se eu concordo ou não, se é motivo para escândalo ou não. Eu não perderia meu tempo assistindo, porque é um filme que não vai me agregar nada, ele vai reforçar as posições que eu não concordo. Então, assim, eu não perderia meu tempo em assistir, porque para mim, que diferença que faz? E é aquela máxima, né? Se eu não concordo com uma coisa, se eu não gosto, eu não consumo. Mas eu fui consumir para saber do que está falando, por que tem esse alvoroço todo, se é para tanto ou não. Tá? Agora, cristão deve ou não assistir? Cada um faça o que quiser. Até porque, assim, se de repente uma criança, um adolescente assistir esse filme que tem um pouco mais de 1 hora e isso destruir completamente o conceito, a criação e a visão de mundo que ele tem, é porque ele foi muito mal criado, educado e ensinado em casa. Tá? Agora é recomendável que, por exemplo, você quer levar sua filha porque ela tem Barbie, ela quer assistir, as coleguinhas na escola estão indo, estão comentando, ela está se sentindo excluída. Vai um pai, uma mãe, uma irmã mais velha, sei lá, vai com ela e assiste. E aí aquilo que você vê que o filme mostra que está fora do que ela foi educada, que ela foi ensinada, você pontua, fala, pô, isso aí que ela falou não tem nada a ver. Ah, isso aqui, ó, o que a mãe ensinou, não é isso daí não. Vai lá, se diverte, assiste. Né? Eu prefiro, nessa hora, eu prefiro ser do time de Paulo, né? Examina aquilo que é bom, examina de tudo, retém o que é bom, todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. Eu prefiro, se for para ir no cinema, eu prefiro assistir um filme da Marvel, ou assistir um desenho qualquer aí, ou assistir um filme do Dragon Ball, sei lá o que for. Mas para assistir Barbie, francamente, né? Ainda mais porque é boneca, né? Agora sim, o que vai determinar se você deve ou não fazer é a estrutura que você tem na sua casa, na sua igreja. Qual é a doutrinação que você tem? A sua família te criou para ser que tipo de pessoa? Quais são as suas convicções? Ah, mas não tem idade para ter convicção ainda? Então, se tiver que assistir, que vá com uma pessoa que te criou, que cuida de você, que está com você todo dia, pai, mãe, tio, tia, irmão mais velho, irmã mais velha. E ali aquilo que você olhar que está fora do que a sua família ensina, do que você tem dentro de casa, você vai pontuando. Agora, se a sua família é dessa que nada tem problema, não tem nada a ver, não tem perigo, show de bola, vai lá e é por sua conta e risco, o problema é totalmente seu. E é isso. Você decide se assiste ou não e se isso vai ter algum impacto sobre a sua vida, sua criação, sua família ou não. Para mim, particularmente, não agrega em nada. Eu não tenho filha. Provavelmente, se eu tivesse, ela não brincaria com Barbie, até porque é caro e melhor, né? Hoje em dia, a geração das crianças, aí ninguém quer saber de boneca nem de boneco, né? Mas quer saber de celular, de notebook. O TikTok é muito mais perigoso que a Barbie, por exemplo. Mas isso é um outro assunto e é coisa para outro vídeo. Se você ficou até aqui, eu super te agradeço. Espero não ter ofendido ninguém. O fato de eu ter um posicionamento acerca do que eu gosto, não gosto, concordo ou não concordo, não diz que eu sou o correto, não diz que eu sou também o errado, não diz que eu sou melhor e muito menos pior do que ninguém, tá?
Se você chegou até aqui, peço que curta, compartilhe e se inscreva. Obrigado por mais esse vídeo que você esteve comigo aqui, me ouvindo até agora. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.